Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um dos nossos episódios do nosso podcast Pode Construir. Hoje temos aqui o privilégio, né, e o prazer de trazer dois ex-alunos que após a saída da faculdade passaram por algumas empresas, passaram por carreira solo, e aí por conta da proximidade da faculdade, por conta da amizade criada na faculdade, perfis parecidos no sentido de estudo, saber o que querer, foco, montaram a CAP Engenharia. Cauê e Pedro, tá? Dois ex-alunos, perfil de sucesso, que nós trouxemos hoje aqui para falar um pouco sobre obras em geral. O que está acontecendo, como que está o mercado, o que eles estão focando em termos de obra, porque a gente não adianta abrir tanto leque e às vezes você se perder, né? E para nos ajudar, claro, mais uma vez, obrigado, Maico, professor Jefferson Maico, outro perfil de sucesso, outro perfil de egresso, um ex-aluno nosso que hoje é professor da casa. Maico, obrigado aí pela parceria mais uma vez. Maico. Pode tocar o barco? Cara, eu preciso de você agora. Mete o pau. Obrigado aqui pelo convite de novo de estar participando. Dois ex-alunos, dois amigos nossos também aí, fora da faculdade. De longa data, né? A gente não pode falar que é muito juntos. Amigo, porque não, aí fica ruim. Fica complicado, viu? Amizades. São Paulino ainda. Nossa senhora. A parte boa. Pode contar da história de São Paulino ou deixa pra lá? Deixa pra próxima. Deixa pra próxima, então. Vamos lá. Vamos lá. Um prazer receber vocês dois aqui também. Só que eu vou fazer a parte das perguntas. Eu só vou dar as perguntas. Primeiro eu vou falar um pouquinho da empresa de vocês, né? Tipo assim, a CAP Engenharia, queria que vocês explicassem como que ela é execução, projeto, os dois. O foco da empresa de vocês? Porque a gente sabe que o campo é grande, né? Não dá para, vou fazer tudo. Tudo que existe em engenharia sem condições, né? Só fala aí um pouquinho para nós aí. A gente agradece o convite aí, a oportunidade de estar retornando aqui à universidade onde a gente se formou, né? É um prazer imenso. Agradece a pessoa do Juliano, do Maico também. A gente manteve o contato aí e isso fez bastante importância para a gente. Hoje eu e o Pedro, a gente trabalha com a CAP Engenharia, né? Nós somos sócios proprietários e a gente está inserido na parte de construção residencial e comercial de alto padrão, né? Então, o intuito da criação da CAP Engenharia é oferecer a qualidade na execução do serviço, a organização de obra e o gerenciamento. A gente também desenvolve a parte de projetos complementares, tais como projeto estrutural, projeto hidráulico, só que o foco principal é na execução, né? A gente viu que é uma demanda do mercado da região e, assim, não se tem tanta mão de obra especializada para esse nicho de mercado. Então, a gente entra com uma mão de obra especializada, né, onde a gente tenta desmistificar a questão de que obra é dor de cabeça, né? Hoje, muitas vezes um investidor, ele tem um dinheiro, ele prefere comprar uma obra pronta do que ter a dor de cabeça de executar uma obra. Tem a dúvida. Né? Então, isso é uma luta diária nossa. Tem medo, né? Exato. Vou ter dor de cabeça, prejuízo. Então, assim, é uma luta diária nossa de conseguir conscientizar os clientes e mostrar que uma obra bem gerenciada, bem administrada, ela flui perfeitamente, sem o cliente se preocupar. A gente foca muito no nicho do mercado de alto padrão, né? Tanto a parte residencial quanto a parte comercial. Já fizemos algumas obras, né, de ímpeto residencial, comercial também, como clínicas médicas, né? Inclusive a gente está fazendo um estacionamento de uma dessas clínicas ali no centro, e nós queremos trazer algo diferente para cá, né? O mercado de alto padrão, ele carece de uma atenção maior, né? Um diferencial, né? Exatamente. Você precisa, o cara tá pagando. Às vezes o cara não tem tempo para acompanhar. Ele quer pagar para que alguém não dê dor de cabeça para ele. Exatamente. Que é o que geralmente o cliente está tendo. E engenheiro tem que estar na obra. Engenheiro tem que
tá ali conferindo, né? É difícil, Tá. é difícil fazer com que o engenheiro e o arquiteto às vezes entendam isso, hein, Marco? Exatamente. Até o cliente entender que ele tem que pagar por esse tipo de serviço. Né? Ele acha que você exatamente, fez um projeto também, lá. bem colocado, bem colocado. É X e ele Não. quer que você fique o dia inteiro na obra por um valor até baixo, se for ver, né? Se for cobrar Exatamente. mesmo honorário pra ficar lá, aí é exclusividade, né? Exatamente, sim. E aí o que acontece às vezes nesse sentido é aquela tal daquilo que termo que a gente tem usado recentemente, né? Na prostituição. O cara se prostitui no preço. É, aí Entendeu? fica meio Exatamente. pra Aí concorrer, né? perde o foco, né? Exato, mas a gente foca muito não só no resultado final das nossas obras, mas no processo, né? Para você ter um resultado final excelente, você precisa de um processo excelente. Então, Recentemente nós tivemos a Isabelle da Gamatec aqui falando de qualidade. conheço. E Você conhece? Conheço. Conhece, né? Conheço, então sim. bom. Fazendo um gancho aí, então, no que vocês falaram também. Explica pra mim aí. Vocês pegam obras, tipo assim, é valor X fechado ou só mão de obra? Não, é pacote fechado, com mão de obra e material tudo. Como que vocês fazem? Ou, tipo, tanto faz, não tem um padrão certo assim? Assim, Maicon, o nosso foco é fornecer a mão de obra e o gerenciamento para o cliente. Porque, assim, o que a gente tenta explicar para o cliente, a gente também trabalha na modalidade de mão de obra e material. Uhum. Porém, como a gente oferece junto no pacote, não é cobrado uma taxa de administração e uma taxa de gerenciamento, isso já é incluso quando a gente fecha a execução da obra, que é aquela questão que o Pedro falou, o engenheiro tem que estar na obra. Então vocês acompanham eles comprar os materiais, seria isso? A gente então? faz todo esse gerenciamento para o cliente, da compra, colhe os orçamentos, isso em todas as obras que a gente executa fechada. Então, assim, acaba sendo mais vantajoso para o cliente. Sim, porque ele economiza. Porque se exato. você tiver que colocar material, você vai ter que ganhar alguma coisa. Você não vai colocar lá 100 mil de material para não ganhar nada, né? Mas Não aí tem como. que entra a transparência, né, com Sim. o cliente. Isso. Não só colocar em cima, mas como você tem que prever uma variação de mercado. Também. Né? Às vezes você vai executar uma obra num prazo aí de 18 meses, uma obra de alto padrão, então você tem que prever uma variação de mercado. Pode ser que essa variação ela seja para mais, assim como pode ser para menos. Sim. Se for para menos, na modalidade que a gente tenta implantar, é lucro do cliente. Sim. Né? Então, E lucro também, porque você está colocando um investimento lá, um capital. 100 mil lá de material. O material é seu, você está pagando. Depois você vai receber Exatamente. por isso. Não dá, né? Pra você simplesmente colocar Só que o problema que eu vejo aí quando é fechado, né? até o cliente entender que você vai brigar por ele para baixar o preço, para ele economizar, ele tá achando que você tá levando vantagem de alguma coisa. E daí acontece, assim, por causa de alguns profissionais também que não ajudam também. Sempre tem Exatamente. Então é Isso- difícil também. questão do- Por exemplo, no nosso gerenciamento, nós temos uma plataforma integrada entre construtor e cliente, que o cliente ele consegue ter acesso a todo o cronograma físico-financeiro e ele consegue ter acesso às notas de compra, né? Perfeito. Então ali tem as planilhas de acompanhamento do orçamento previsto com o orçamento real. executado. Exatamente. Então ali ele consegue ver. A gente faz questão de ser muito transparente nessa questão. Tem que ser, né? Na verdade, você tem que ser. e aí assim, essa questão às vezes gera uma dúvida no cliente, porque o cliente ele pensa, poxa, mas eu tô contratando vocês para não ter dor de cabeça. Aí vocês vão ficar, Passando pra posso, mim de volta? posso comprar isso? Não posso? Então assim, a gente sempre faz um levantamento de mercado, né, de custo, e a gente apresenta para o cliente a opção mais viável. Nem sempre a mais barata é a opção mais viável. Claro. Sim. Né? E o cliente do alto padrão, o que ele visa é não ter dor de cabeça. Sim. Né? Então, assim, a gente trabalha com relatórios diários de obra. Então, todos os dias a gente posiciona o cliente através de relatórios na plataforma integrada que o Pedro falou. E semanalmente ou quinzenalmente a gente Tem uma reunião. faz uma prestação de contas, né, para o cliente. Assim, a gente brinca que a dor de cabeça do cliente vai ser no acabamento. Vai. Sim. Que aí ele vai escolher da maneira que ele quiser. Contra o processo, assim, o processo executivo depois, vocês têm alguma exclusividade, tipo, com o arquiteto? E eu já vou emendar uma segunda pergunta. Não, fala essa primeiro, que na segunda eu já mando aí para matar. Não, Ricardo, nós temos parcerias com diversos arquitetos, né? Nós não se prendemos somente a um.
Então a gente tem bastante parcerias, né? E quanto às obras, vocês só fazem obras que tem todos os projetos complementares ou não? Tem obra que vai vir sem projeto? E você vai ter que executar. Como é que funciona de vocês? É só o arquitetônico que tipo, se vira nos 30 ou não? Todos vocês exigem todos os projetos, não executa. Como é que funciona? Não, a gente, na verdade, não trabalha unicamente com o projeto arquitetônico. Isso aí Sim. tem que vir pronto pra gente. Sim. Porque é aquela questão que a gente tem que saber se enquadrar no que é melhor aproveitado, né? Uhum. Muitas das vezes chega um projeto de execução para nós, só um projeto de prefeitura e um projeto executivo. Não Sim. se tem os projetos complementares. E aí dentro da CAP, a gente desenvolve todos esses projetos. Tanto o estrutural, quanto o hidráulico e o elétrico, a gente tem parceria também com uma empresa especializada, né, que tem já uma grande bagagem aí no mercado, que também fornece pra gente. Então lá dentro a gente faz todos esses processos quando não vem já pronto. Então, tipo, basicamente as execuções tudo com projeto, né? Tudo Igual a com maioria projeto. a grande Não. maioria das obras aí na cidade, o pessoal solta, tipo, Não. é um desenho e vai. A obra ela começa certo pelo projeto. Sim, com Né? certeza. Então, desde o do princípio ali, precisa do estrutural para poder fazer a fundação, depois o hidráulico, né? Consequentemente o elétrico. Então, sem projeto não tem como realizar a obra. Né? E até uma das nossas premissas é seguir ao máximo os projetos. Seja ele estrutural, hidráulico, mas principalmente o Cara, arquitetônico. Cauê, você tá falando bem bonito, tem premissa, você viu? Ah, aprendeu com entendi. quem, você acha? Cara, Aprendeu com olha, Cauê, você tá de parabéns. Eu me sinto, assim, de verdade. Tanto o Pedro, o Cauê, a gente fala, né? As desculpas às vezes interromper. Mas, cara, eu me sinto orgulhoso, tá? Feliz talvez, de ver o que vocês se tornaram. De ver o que vocês estão propiciando, estão mostrando para o mercado de trabalho, a competência e o que vocês são como profissionais, né? Por mais que às vezes a minha participação nessa trajetória tenha sido mínima, né? Mas, cara, isso é gostoso de ver, né, Maico? Pô, os caras cresceu assim, lá de trás, igual a gente fala, né? Ele era novinho, entrou, quer engenharia, vamos, enrosca daqui, Não enrosca sabe de se lá. queria outro, né? Vira uma coisa complicada, né? E o negócio fica grande, né? Pega uma empresa, depois começa a tocar e vem as responsabilidades, igual a gente tá falando aí, projeto de alto padrão, né? A casa é um sonho, outro, né? Da pessoa Exatamente, recebe, se você fazer alguma coisa de errado lá, não é que vai ter não é só problema mesmo, é tipo assim, é o sonho da pessoa, né? Então você tem que ter um Exatamente. cuidado a mais. É o que o Cauê a gente sempre conversa, né? Quando chega um cliente pra gente fazer um orçamento ou quando a gente até mesmo já fecha a obra. Cada projeto é um projeto e cada obra é uma obra. Não são todas iguais, cada obra a gente tem que tratar de uma maneira diferente, porque realmente é o sonho da pessoa, né? Ainda mais quando se diz um projeto de alto padrão. Mais essa, né? De alto Mais padrão, mais essa. Quanto ao mercado ainda voltando, o que eu quero perguntar para vocês? Qual que é a dificuldade de vocês agora como empresário, vocês têm na contratação da mão de obra executiva? Porque, tipo assim, a gente é engenheiro, vocês são engenheiros, proprietários, vão administrar, mas alguém tem que pôr a mão na massa lá, não vai ser vocês, né? Vai ser a gente não tem essa capacidade técnica aí, a gente é outro tipo de serviço. Como vocês vêem no mercado aí? As dificuldades que vocês têm, ou tá tranquilo, o profissional tá fácil? O que vocês podem falar pra gente aí? O mais difícil, Maicon, é você conseguir os profissionais qualificados, porque são as mãos deles que vão executar os projetos, né? Então, assim, com a nossa bagagem de trabalho, já até em outra construtora, a gente conseguiu filtrar a mão de obra, né? A nossa mão de obra hoje, ela é selecionada, são pessoas que a gente já conhece. Porém, a gente tem que sempre estar incrementando, né? Porque o nível de projeto vai aumentando, a quantidade de projeto vai aumentando. E aí, assim, é aí que entra... A gente diz que a gente tem que incrementar na cabeça do colaborador para ele tornar aquilo como corriqueiro, né? Porque a partir do momento que ele entende o foco da empresa, que é a execução com qualidade, aquilo vai fazer parte do dia a dia dele. Sim. Mas muitas vezes o profissional já vem com
práticas. Os vícios, né? Os vícios. Os vícios, E aí é a Marco, briga. falou todos. Os vícios. Vocês já mexem em obra residencial, por exemplo. Na empresa que eu trabalho é mais parte industrial. Igual o Pedro já trabalhou nessa área também. Que Sim. você esses dias tava falando que tá mudando muita coisa. Eu ia falar agora, tá mudando muito. Por quê? Até então, obra industrial, acabamento é de qualquer Aquela jeito. qualidade inferior, né? Isso tá acabando. É. As multinacionais que a gente presta serviço, que são 2, 3 aqui na região, 2, 3 grupos, né? Não são empresas, é várias empresas dentro do mesmo grupo ainda. Então, é várias unidades aí. Os caras já não tá mais, tipo assim, faz lá e já era, a indústria, acabou. Não. Os caras estão priorizando a mão de obra qualificada com acabamento. Estão batendo régua agora. Tá, rapaz, os caras tá medindo tudo. E aí, assim, Maicon, na nossa construtora, a gente preza pela qualidade por menor que seja o serviço, né? Porque desde um simples processo de uma fundação, a gente já leva tudo correto do início, né? Que tem aquela história, tira no reboco. Não, você tem que levar Prejuízo. já regrado Exatamente. e ter esse acompanhamento em cada etapa, né? E essa parte do gerenciamento, né? A gente está tentando trazer a gente já está trazendo, né, Cauê? Algumas diferenças aí para essa parte de gerenciamento. Hoje a gente conta com auxílio de drone para fazer o gerenciamento, o levantamento topográfico também. E conta com iPad na obra, com o sistema integrado que eu falei atrás, né? E essa parte de gerenciamento também ela é muito importante, né? E da questão dos colaboradores. Todo mês a gente tem uma reunião com os meninos, né? Para falar sobre boas práticas na construção civil, segurança, principalmente segurança, né? Porque o pessoal, você que tá dentro sempre de multinacional, você sabe, né, Maicon? O pessoal, É bem rígido. o pessoal fala assim, olha... É necessário. Exatamente, é necessário. E produção e segurança podem sim andar juntos, né? Então, Sim. a gente está Desde que implantando bem aí... planejado, né? Exatamente. Eu acho só uma coisa para falar nesse sentido, assim, ó. Drone, tablet ou iPad na obra, um software para acompanhamento, cara, isso é fantástico. Um óculos 3D. Drones são poucos que usam ainda. Eu São. conheço um lá de Votuporanga. Os caras têm muita obra lá e um engenheiro faz esse acompanhamento e execução. E é bem legal, né? É um serviço a mais. Poucos que tem. É uma visão lá de cima, Exatamente. pô. Na empresa que eu trabalho, eu tô na meta agora de a gente comprar para cada dia orçamento. Para fazer só pro pessoal que não tá Exatamente. acostumado, por exemplo, vai fazer um reparo numa cobertura. Se não existe linha de vida dentro da indústria, você não pode subir. Não pode subir. Você tem que alugar uma plataforma lavatória que é uma nota. Você ter um drone, você manda lá em cima, você consegue orçar. Sim. Com excelência, né? Fora a apresentação que você apresenta ao cliente. Você já né? ganha o cliente ali só no orçamento. É complicado. E às vezes, é uma coisa que, por exemplo, essa estação levatória, dependendo da situação, você vai conseguir visualizar por baixo. Sim. Já com drone, porque às vezes você tem alguma intervenção que precisa ser feita na parte superior Sim. que está sobrecarregando a parte inferior. Não, o drone, vocês comentaram aí, Isso a gente aí é já está em legal. processo de adquirir um na nossa lá, porque vai ser útil. A gente está vendo a necessidade já, porque a gente sempre a gente quer chegar no local para olhar. Mas a dificuldade que é dentro da indústria, e devido à parte de segurança, que é necessária, como a gente falou também, plataforma levatória é uma bala de caro. Você subir lá. Exatamente. O drone não, o drone a gente vai ter um alcance muito maior, uma visão top, vai ter imagem de lá gravada, então é um diferencial já, né? Até em usina tem bastante obras industriais, né? Não somente usina, tem bastante reestruturação, né? Que Sim. são estruturas antigas, né? Com drone você consegue levantar, ver grau de fissuração, você consegue ver cobrimento lá no topo do pilar. Telhado, telhado, que eu acho que é o mais telhado, complicado. Exato. Problema com telhado antigo. A gente tá sempre se mexendo, sempre buscando, né, as tecnologias para estar implantando na construção. A construção civil, assim, como um todo, na nossa região, ela ainda é um pouco arcaica, né? E Sim. a gente sabe que tem algumas Limitações. algumas Questão limitações. de cultura. Exatamente. Então, por exemplo, quando vocês estão propiciando isso para o cliente, olha interessante. Vamos imaginar, você comprou um drone. Você não é qualquer drone que você pode comprar. Você comprou um tablet. Você não pode comprar qualquer tablet. Porque senão ele não vai rodar alguns programas, vai te travar, enfim. Você está usando um software. O software, para você usar o software, ele tem um custo. Sim. Então, assim,
você está montando uma estrutura que o cliente, a hora que você mostra isso para ele, fala, putz, sensacional, os caras são fera. Mas põe isso para ele pagar. Exatamente. Vai ter que estar incluído no preço, não vai ter jeito, Exato. né? Senão São investimentos. Aí entra a questão que o Cauê falou, parte arcaica da região, em termos de mão de obra, em termos de execução de obra, em termos de acompanhamento de obra. A questão cultural, que é assim, você vai encontrar um cara que, por exemplo, vai lá no escritório deles, vai lá na empresa deles, ô Junião, você tem aí no gatilho o site, o Instagram dos meninos pra gente mostrar? Consegue pôr aqui pra gente ver? Por favor. Isabelle, o Junião não tá... acho que eu vou pôr você pra cuidar dele aí, hein? Porque o Junião não tá dando conta não, hein, Isabelle? Aperta ele aí. Então aqui, ó, o Instagram dos meninos, ó, Cap Engenharia. Sobe um pouquinho pra nós, o Junião, por favor. E, ó, execução de obra. Então, é o diferencial. Então... Ali é um vídeo que a gente fez com o drone. Qual via? Aqui ó. Isso. Mostra pra nós, Junião, por favor. Olha lá. Isso aí foi um... Então, olha o diferencial dos meninos. Isso aí é investimento que vocês que estão nos assistindo, né, Maico? Diferencial. É questão que é o diferencial. Então, é uma questão cultural. Que hora que o cara vê um negócio desse... Olha lá, obra, CD... Né, que é o cliente, Isso, centro de distribuição, Essa talvez. é uma obra comercial. Né? Olha lá, onde ele está fazendo gerenciamento. Isso. Então, assim, olha que é o... Agora, o grau de qualidade, de aí comprometimento. onde eu queria chegar? O cara, ele quer, por exemplo... fecha aí, Junião, volta um pouquinho, por favor. Ó, projeto do Timura, né? Do Ricardo. Do Ricardo, parceiro. Então, por exemplo, ó, volta lá na página principal, Junião, por gentileza. Aqui, ó. Que nem aqui é um projeto, tá? Então, por exemplo, a hora que vocês vão apresentar o projeto para o cliente, aí eu falo assim, ó, esse projeto aqui fica em um estrutural. Vou ver se tem mais imagem pra gente ir. Olha lá, estrutural, né? É uma estrutura mista, inclusive. Exatamente, concreto e metálico, aço. isso. Tá? Então, por exemplo, a hora que você mostra isso aqui pro cliente, fala, ó, vai ficar em 10 mil reais o seu projeto. Nossa, tá caro, né? Fazer uns desenhinhos. Fazer uns... Só dá uma rabiscada. Aí pichincha, te aperta, projetinho, né? Quer te pagar 5 mil. Só que ele vai e compra um lustre de 200. Cara, então assim, a gente, vocês, como nós, a gente tem que nos dar mais valor, nos darmos mais valor ao que nós somos e o que nós aprendemos. O devido valor. Pra ter respeito. Exato. Até assim, uma questão que também é difícil a gente colocar no cliente, a questão de levantamento de SPT. Às vezes o cliente ele fala, poxa, mas eu vou gastar 3 mil com levantamento de solo. Só que às vezes, se um projeto estrutural ele não tem o perfil do solo... Vai pegar o pior solo que existe. Vai dar pro pior. Aí, exemplo, vamos usar um exemplo do Alphaville 2, que tem muito aclive, né? Que são necessários muros de arrimo. Imagina uma casa de 1,5 milhão, 2 milhões em cima de um solo que você não fez um ensaio. Sim. Né? Então, assim, até o professor comentou da Isabelle, da Gamatec. Sim. É até uma parceira nossa que as obras de alto padrão, a gente faz esse acompanhamento juntamente com a Gamatec, né? Sobre questão de ensaio, de concreto, né? Corpo de prova, até mesmo de solo quando é necessário, porque tem que ter, né? A qualidade, ela não é só a execução após ali a abertura da baldrame, vem antes. Né? Nesse gancho da fundação aconteceu, aí não foi numa obra da empresa que eu trabalho, mas foi num projeto estrutural meu mesmo. A gente foi convidado aí para uma empresa de Valparaíso para fazer um projeto comercial. E por que chamou a gente? Que eles vão usar lá 10 metros de vão para fazer laje protendida. E aí a empresa que vende a laje falou, mas cadê o projeto estrutural? Não tem não. Meu pai vai fazer. O colega deu. Aí o cara falou, não, a gente não vende, nem vende a laje para você se não tiver um projeto estrutural. Resumindo o negócio, cheguei lá, eles chamou a gente para fazer esse serviço para eles, esse projeto. E eles já tinham furado de 2 em 2 metros uma broca
com aberto o buraco lá, 1, 2 metros de profundidade. Nutrado mesmo. Furado. Não, pagou lá R$1.000 e poucos, o cara furou tudo lá. 2 metros, ia ser assim o padrão. Aí a gente fez o projeto, de cara, ele não quis fazer o SPT, que é o site de sondagem, pra quem não sabe aí, né, que tá assistindo a gente. E aí, tipo assim, já começou os problemas, porque fizemos um cálculo, tipo assim, sem o SPT por enquanto. Deu lá estaca de 6 metros. Tava dando lugar lá com mais de 30, 40 toneladas, por causa do vão que ele queria. Ele não queria, ele não ligava de pagar mais, mas ele queria um vão aberto de 10 metros. Aí eu falei, vai precisar fazer um SPT, não vai ter jeito pra diminuir isso daí. Aí ele resolveu pagar. Ou seja, já tinha pago 1.000 e pouco pra fazer os furos, pagou uns 1.500 pra fazer lá 1, 2 furos lá. Aí fez a sondagem, aí beleza. O projeto tava pronto, com estaca de 6 metros. 2,40 metros, 2,80 metros, mais ou menos assim, já deu água. Nossa. Estaca escavada deu ruim, não dava, não podia fazer bate-estaca. E aí, projeto... fizemos um projeto novo com sapata, porque a carga era bem elevada. A gente mexeu todo no projeto, aí ele teve que pagar o SPT e teve que pagar pra tampar todos os buracos que ele fez. Aí ele falou, se eu tivesse feito o projeto antes, eu tinha pagado esse SPT. Prejuízo, né? Cara, prejuízo. Sim, no final foi Economia muito porca. prejuízo. Exatamente. E aí, assim, ainda nesse caso, ainda bem que conseguiu corrigir na fundação, né? Quando não consegue corrigir na aí tá fundação. Então, mas aí, cara, aí eu entro no seguinte aspecto, que é o que a gente tenta aqui passar pro aluno, entendeu? Cara, por exemplo, se você vier conversar comigo, vamos pensar assim, ó. Tava conversando fui ontem, né, pra ver bateria de celular, essas coisas, capinha e tal. Aí eu vi o cara mexendo no celular. Cara, o cara tem um Samsung S23. Eu tenho um iPhone. Tô fazendo uma comparação, tá? Por exemplo, cara, eu não consigo mexer com Samsung. Já tentei, é mais barato, já tentei, né? Cara, mas eu não consigo mexer. Meu contrário, não consigo mexer com o iPhone. Eu também. Você entendeu? Apanho. Olha, então assim, aonde eu quero chegar? Para que você tenha esse diferencial que você está explicando, a gente precisa criar a conscientização nos alunos que estão saindo e nos profissionais que já estão no mercado, que ele precisa saber do assunto para poder debater e poder... Porque eu tenho certeza, Maico, pelo pouco que eu te conheci, pelo bastante que eu convivo com você, eu tenho certeza que você deu N explicações, N motivos, N... Para convencer no... Para convencer o cliente. Só que aí o cara não quis gastar. Não. Você lavou as mãos. Aí o cara fez totalmente ao contrário do que você propôs. Na verdade, quando ele chegou em mim, ele já tinha feito por conta esses furos. Ele não tinha nem engenheiro na época lá. Ele Imagina se não procura. Ele só procurou porque a empresa que vende a laje falou, não, sem projeto estrutural eu não vendo a laje pra você. Senão eu já tinha feito. Tipo assim, ia dar tudo errado, né? E tá lá, o projeto foi executado depois, mas se você não tem o SPT, não tem a sondagem, então é difícil colocar. Eu ainda falo, se o profissional ele fazer uma sondagem de solo, eu não tenho a menor dúvida. De duas situações vai acontecer. Ou o projeto sem sondagem vai dar tudo certo depois, ele vai gastar muito mais do que se ele tivesse feito um projeto estrutural, ou ele vai gastar até menos, mas vai dar tudo errado, porque não vai aguentar as cargas que não foram calculadas. Não tem pra onde correr, é muito difícil, ou muita sorte. Lógico, nunca existiu uma obra que deu certo sem projeto? Lógico que não, né? Mas é muito arriscar muito, né? Agora uma obra de alto padrão, obra de R$500 mil, pô, R$2.000, R$3.000 um SPT, que é isso perto de uma obra desse tamanho? Exatamente, do valor global, né? Sim, é um diferencial mesmo, assim, tem que ter. Essa questão do controle dos processos, né, da qualidade em todos os processos, é o que a gente implanta e é uma das coisas que a gente até pega como gancho e como referência aqui a instituição, né? Que está sempre renovando, tanto desde do primeiro ano que a gente entrou para o último, a evolução foi muito grande, né? Tanto em questão de tecnologia, em questão de investimento que a gente vê aqui. Vocês falaram do óculos 3D. Você viu que nós temos já 4, sim, que é um valor, só que óculos bem puta óculos caro, com joystick, não sei o quê, né? Agora, nós conversamos outro dia, o Ramiro e o Maico, né? Nós estamos tentando achar um meio termo aí, também como óculos, para poder implementar. Sim. Entendeu? Porque
Assim, não adianta não adianta, por exemplo, vocês viram o óculos da Apple que saiu agora? Saiu. A iVision, né? A Vision, $3.500 é a previsão de custo. Vezes 5. 5 vezes 3, 15, 17 pau e meio. Então não adianta eu pegar 17.500 reais e comprar um óculos. Não vai ajudar na graduação aqui, não vai ajudar muito. Tem que ter Não vai vários. fazer a diferença. Então né? nós temos que achar, né, com todo respeito a vocês, alunos nossos que estão nos ouvindo e tal, eu tenho que achar algo Viável. viável, acessível, que atenda todo mundo. Sim. Então, por exemplo, às vezes para uma determinada situação, um óculos de R$400 ou de R$500 vai atender aquilo que a gente pretende apresentar. Meu, beleza, me compra R$500, vamos comprar 50 óculos, Maico? Ué. É 25 pau, é o preço de um, Exatamente. entendeu? Só que aí você vai ter um uso de demanda maior, entendeu? Então isso aí também tem que deixar claro O para o cliente. Cauê entrou nessa parte aí bem legal da questão do salesiano, né? Não sei se você lembra, professor. Você entrou em 2015 também? 14. 2014, né? Você lembra que quando a gente entrou tava Pode tendo... fechar, Junião. Tava tendo a obra do Bloco C, Bloco C. das estacas, que você foi lá, explicou. Uma coisa muito boa. Até que vocês tiravam sarro de mim, né? Por causa do óculos de sol, camisetinha, viu? Um Rapaz, dia que aquela foto é Uai, raridade. é raridade. No Tower, né? No Foi no Tower. Tower. eles tiravam sarro em mim, eles brincavam comigo, né? Que eu vinha de óculos de sol e tal, né? Era o próprio engenheiro de obra, cara. Aí teve um dia que vieram todos iguais, Todo cara. mundo, cara. E nós tiramos uma foto, tá todo mundo um do ladinho do outro. Eu tenho essa foto até hoje, todo mundo um do ladinho do outro. Ali no Bloco C, graças a Deus, vocês tiveram o prazer de ver algumas coisas. Estrutura né? pré-moldada, Sim. né? Estaca. E assim, foi muito edificante para nós. Gente, pra gente seguir pra reta final. Cap Engenharia, né? Nós já vimos que vocês estão fazendo um trabalho de excelência. Vocês estão fazendo o caminho certo, né, Maico? Trabalhando da maneira correta. E fazendo o diferencial, né? Isso. Já tem um diferencial, porque o mercado, assim, ainda mesmo que deu uma queda nos últimos anos a engenharia, agora volta a engenharia, ela fica oscilando, né? Sim. O país começa a crescer e cresce a engenharia. Exatamente. Começa a dar uma brecada, dá uma caída. E daí sempre foi assim, né? Uma das maiores contribuintes pro PIB, né? Sim, Também. só que é muito construção grande. civil, né? É muito grande o campo e é muito grande a quantidade de empresas. Então, se você não tiver um Exatamente. diferencial, é isso que a gente tenta proporcionar para os nossos Paulo, alunos aqui. E é o né? que a eles gente têm fala, né? É essa o que a gente fala. capacidade. Que o Maico, ele pontua muito nessa situação de estágio que deve ser feito. Sim. A gente ontem encontrou umas meninas, né? Lembra que Sim. eu parei Duas, você para te falar? Falei, Maico, fala para elas dos estágios. A gente tá com um problema que, por exemplo, hoje o cara não quer estagiar para aprender. Não, ele quer aprender, mas ele quer ganhar. Exatamente. Tem uns que querem, tem uns que realmente precisam, não tem jeito. Né? Exatamente. Mas claro, aí tem uns bem colocado. tem uns que não quer mesmo, não. Você é louco pra ganhar Ninguém quer ganhar R$800 e fazer 10 horas O de que eu falei pra menina expediente. ontem, ô Juliano, pra aluna nossa? Falei, ó, eu estagiei 3 meses de graça, tinha que comer o carro lá ainda na pista. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eles me contrataram, fiquei 1 ano e Exatamente. meio lá, depois aprendendo, estagiando lá. Vinha de recebendo. ônibus, pegava o ônibus 5h30 da manhã, chegava na rodoviária de Araçatuba, pegava às 7 horas, 7h15 estava na obra, vinha pro Salesiano ali da Unimed pra cá a pé, tomava chuva, mas assim, vale a pena. Vale, né? Vale a pena. Então, mas o problema, o Pedro, é assim, ó. Você tá com quanto antes? Hoje? 25, 26? 26. 26 anos. Acabadinho. Rapaz, Tá. E esse aqui que tá com 22, tá com essa cara aí, toda amassada. Rapaz, isso aí nem se chamar o Pitangui arruma. Mas enfim, o que eu quero dizer? Nós estamos passando por uma situação relativa à frustração, no sentido que, cara, tava contando pra vocês agora há pouco, esse dia eu dei uma prova lá que eu mudei um negocinho, já ficaram loucos comigo. Então assim, eu falo pro pessoal, né, esses dias eu entrei na sala do Maico, falei, Maico, cara, nós temos que apertar as turmas, apertar um pouco mais, né, porque senão ele cria uma zona de conforto e qual que é o problema? O problema não é ele formar. O problema é que ele não vai ter essa zona de conforto depois de formar. Exatamente. A pressão é muito maior. E aí, o que vai acontecer? Onde você formou? Então. Fora a frustração da pessoa também, né? Não é só isso daí. A pessoa vai... E tem aquilo também. E onde você formou? Eu lembro que você, professor, sempre falava pra gente que você trabalhou em São Paulo, né? Vinha ver a família final de semana, aquele corre.
O Marco também, sempre indo para Valparaíso, para todo lado, né? Mas é na dificuldade, é quando a gente sai da nossa zona de conforto que a gente cresce mais. Sim. Né? Com e certeza. assim, a gente sempre tem que focar o propósito, não aquilo que a gente tá ganhando. O estagiário, ele tem que fazer o estágio para aprender a adquirir experiência, né? Sim. Porque você sair de uma faculdade sem experiência com obra é um pouco difícil, né? E outra coisa que minha mãe sempre falava também, quem faz a faculdade é o Você é aluno. aluno. Sim. O salesiano é excelente, é top 1, só que vai do Então, aluno. pessoal, preste atenção. www.unisalesiano.com.br. Acesse os cursos de arquitetura, engenharia, saúde, sociais e humanas e venham ver isso que o Pedro e o Cauê estão falando. Venham ver o que os nossos professores têm para oferecer para você. Venham ver a estrutura do Unisalesiano e sintam o diferencial que esses meninos estão mostrando com maestria na empresa deles. Então isso aqui é o diferencial. E sempre Inovando. inovando e continuando a aprender, né? Estudar. Não Exatamente. pode parar. Não é 5 anos, né? Vai estudar a vida inteira para aprimorar para E assim, novas tecnologias. é uma estrutura aqui incrível e o suporte também, né? Tanto é que a gente formou em 2019, até hoje a gente tem o suporte da instituição, do coordenador, do professor. Você quer meu suporte? Você é fanfarrão, né, Pedrão? Eu tô brincando. Gente, vocês desculpam, mas eu brinco com eles com carinho por conta da amizade que a gente criou. A gente tem... É de família, né, professor? E apesar da gente ter... eu praticamente... Do Pedro não, mas do Cauê eu tenho o dobro da idade do Cauê. Mas a gente... É que é gato. sente... É gato. Registrou com 5 anos. É. Não é isso não. Para, velho. Fez um pacote. É verdade, é Não tem verdade. como não. Para. Mas a gente tem um carinho, um respeito, né? Então a gente, assim, troca muita ideia e tal. Então eu brinco com eles realmente com carinho, com respeito, porque foi criada um vínculo, vamos dizer assim, né? Gente, eu queria ficar muito mais tempo aqui com vocês. Ô, Marco, se a gente puder achar um outro e achar um outro dia para trazer os meninos pra gente falar de uma outra coisa, cara, Sim. vocês estão convidados. Portas abertas para vocês sempre. Quero agradecer, Maico, mais uma vez aí pela ajuda, pela parceria. Eu que agradeço. Na conduta. Precisar, tamo aí. Sempre. Graças a Deus, cada vez mais fortes. Sim. Cauê, obrigado. Muito obrigado, Prazer te professor. ver. Eu acho que depois eu vou passar um contato de uma moça que faz um facelift. Tem a... Rapaz, como chama? Levei ele lá, professor, nos Três Irmãos, funerária. Mas ele falou, pode mandar pra funerária mesmo, né? Nem funileiro, porque olha, velho. Pedrão, obrigado. Cauê, obrigado. Prazer professor. falar com vocês, Obrigado, cara. professor. E, sucesso. Sucesso que vocês merecem. Inclusive, eu tirei uma Eu vi que você tirou. Eu tirei uma fotinha sua, já mandei pra uma pessoa conhecida nossa aqui. A pessoa falou, cara, é gente boa, merece. Você sabe pra quem que eu mandei, né? Você sabe pra quem que eu mandei. A gente não precisa falar, né? Mas, gente, obrigado. Gente, obrigado mais uma vez. E nos acompanhem nas redes sociais, YouTube, Spotify, o Pode Construir. Abraço, fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.